Pois é, pessoal, apenas uma semana após um ataque a uma escola no Paraná, na qual o pai de um aluno agrediu um professor, esse pai delegado da Polícia Federal, e pôs uma arma, apontou uma arma contra a cabeça do professor, a gente tem o deputado Eduardo Bolsonaro em um discurso num evento pró-armas, dizendo as seguintes frases que você vai ouvir aí agora. Presta bastante atenção. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa. E aí eu te faço a seguinte pergunta: será que a gente deve considerar o caso do professor Gabriel Rossi, que está aqui as marcas no pescoço dele, né, como um caso isolado? Ou a gente pode estar diante de uma ação orquestrada? Porque se a gente parar para pensar só um pouquinho sobre todos os casos de perseguição a professores e de ataques a escolas no Brasil, a gente vai ver que houve uma enorme intensificação desses ataques e dessa perseguição aos professores justamente no período em que a gente teve a ascensão dessa extrema-direita, que a gente pode dizer que vem acontecendo nos últimos 10 anos. E que, é óbvio, piorou nos anos de Jair Bolsonaro como presidente da República. Entenda, isso é muito, muito sério. Precisa ser debatido pela sociedade brasileira. Porque o que ele diz no discurso é que aqueles pais que estão lá, que são todos pró-armas, então tá cheio de CAC, tá cheio de policial, tá cheio de gente armada naquele evento, para que aquelas pessoas prestem atenção no que está acontecendo na escola dos filhos, para que aquelas pessoas comecem a fiscalizar os professores. Ele está incitando pessoas que usam armas a fiscalizar, como se eles tivessem alguma capacidade de fazer isso, tivesse alguma autoridade para fazer isso, fiscalizar a atividade dos professores. Então, entendam, o ataque à escola no Paraná com um professor com uma arma apontada contra a sua cabeça foi só o início diante disso. Sabe por quê? Porque, infelizmente, uma parte considerável da população brasileira apoia esse cara, apoia essa família, apoia o que Eduardo Bolsonaro disse. A grande questão da extrema-direita com a educação brasileira está, é óbvio, ligada ao fato de que nós, professores, e a educação tem o potencial de abrir os olhos e as mentes das pessoas para que elas, a partir, por exemplo, da identificação com o que aconteceu no passado, nas aulas de história, com o fascismo, com o nazismo, com as ditaduras, com tudo o que aconteceu com base no pensamento de extrema-direita, idêntico ou bem parecido com o pensamento dessas pessoas, essas crianças que se tornarão adultos não mais seguirão a líderes de extrema-direita como esses caras. Eles entendem o nosso potencial. Para eles, nós realmente somos mais perigosos do que os traficantes de drogas, porque os traficantes o que fazem é acabar de detonar com a cabeça das crianças, dos jovens, dos adultos, enquanto nós temos o potencial de evitar que tudo isso aconteça, de evitar que eles caiam nesse tipo de discurso que a extrema-direita faz. Você que está aí, que apoia esse cara, sabe disso também. Mas me deixa lembrar de uma coisinha aqui. Os 39 quilos de cocaína encontrados há alguns anos não foram achados no meu carro ou no carro de algum professor, mas sim, deputado Eduardo Bolsonaro, no avião presidencial do seu pai, onde ele estava viajando. Ok? Então, você que está aí e que me ouve nesse momento, pensa um pouquinho e avalie o que é mais importante para você. A educação e os professores ou esse tipo de cara? Um abraço.